Adolfo Ferreira Caminha nasceu em Aricate, Ceará, em 29 de maio de 1867 e morreu no Rio de Janeiro em 1º de janeiro de 1897. Foi um dos principais expoentes do naturalismo no Brasil, sendo amplamente reconhecido por sua abordagem audaciosa e realista da sociedade brasileira do século XIX. Sua obra, marcada por temas considerados escandalosos para a época, como o racismo, a homossexualidade e a corrupção, gerou grande polêmica e marginalização literária para o autor. Mesmo sendo um autor talentoso e inovador, sua recepção crítica durante sua vida foi majoritariamente negativa, o que contribuiu para que seu nome ficasse obscurecido ao longo do tempo. Adolfo Caminha perdeu sua mãe ainda na infância e mudou-se com o pai para Fortaleza. Demonstrando aptidão para os estudos, ingressou na Escola Naval, no Rio de Janeiro, aos 16 anos. Durante sua formação, Caminha teve contato com intelectuais e escritores influentes, que moldaram sua visão de mundo e sua inclinação literária. Contudo, sua carreira na Marinha foi interrompida devido a um escândalo amoroso. Envolveu-se com uma mulher casada com quem fugiu para Fortaleza, o que o levou a abandonar a instituição e ingressar na carreira pública e jornalística. A produção literária de Caminha é breve, porém intensa. Seu primeiro romance, A Normalista, publicado em 1893, retrata a hipocrisia da sociedade patriarcal e conservadora brasileira, focando na corrupção moral e no abuso de poder. A protagonista, Maria do Carmo, representa a jovem ingênua, que sucumbe às armadilhas do desejo e da opressão social. O livro é um retrato realista da educação feminina e da moral burguesa da época. Seu romance mais célebre, Bom Crioulo, publicado em 1895, é um dos primeiros da literatura brasileira a abordar abertamente a homossexualidade. A obra conta a história de Amaro, um marinheiro negro que se apaixona por Aleixo, um jovem marinheiro aprendiz branco. Além da questão homoafetiva, o romance também denuncia o racismo estrutural e a violência que permeiam a sociedade e as instituições militares. A recepção foi extremamente negativa, sendo considerado um livro indecente e imoral, o que prejudicou ainda mais a reputação do autor. No País dos Yankees, publicado em 1894, é um dos romances menos conhecidos de Adolfo Caminha, mas carrega um forte teor crítico em relação à influência dos Estados Unidos no Brasil. A obra teria sido inspirada no romance O Ateneu, publicado em 1888 pelo escritor carioca Raul Pompeia, tanto na estrutura narrativa quanto na crítica social, embora Caminha a tenha direcionado para a questão do imperialismo e da dependência cultural. Na narrativa, o autor expõe seu nacionalismo e sua aversão ao expansionismo norte-americano, denunciando a crescente dominação econômica e cultural dos Estados Unidos sobre o Brasil. Esse tema, ainda pouco explorado na literatura da época, antecipa discussões que se intensificariam ao longo do século XX, especialmente com o avanço das políticas imperialistas norte-americanas na América. A crítica de Caminha não se restringe ao aspecto econômico, mas também se estende à influência dos valores e costumes estrangeiros sobre a sociedade brasileira. Ele denuncia a imitação cega de modelos estrangeiros, apontando a perda da identidade nacional como um problema sério, grave. Essa visão faz de No País dos Yankees uma obra singular dentro do naturalismo brasileiro, pois alia a denúncia social, característica do movimento, a um posicionamento político mais explícito. Em Tentação, romance de 1896, Caminha explora a decadência moral e os conflitos internos de seus personagens, mantendo a crítica social e o tom naturalista característico de sua obra. Adolfo Caminha foi fortemente influenciado pelo naturalismo francês, especialmente por Émile Zola. Sua escrita apresenta uma visão determinista do comportamento humano,
onde os personagens são fortemente influenciados pelo meio e pela hereditariedade. O erotismo, a denúncia social e o pessimismo são elementos recorrentes em sua obra. Além de Zola, Caminha dialoga com escritores como Aloísio Azevedo, autor de O Cortiço, e o citado Raul Pompeia, de quem herdou o gosto pela análise psicológica e social. A crítica de seus contemporâneos foi implacável, classificando sua obra como excessivamente ousada, moralmente transgressora e repleta de vulgaridade, refletindo esse juízo o choque da sociedade da época diante de temas polêmicos por ele abordados. O moralismo conservador impediu que sua literatura fosse devidamente reconhecida. Contudo, no século XX, especialmente a partir dos estudos acadêmicos sobre a literatura naturalista, sua obra passou a ser revalorizada. Críticos moralistas atacaram sua literatura por considerá-la vulgar e indecente, afastando-o dos círculos literários mais influentes da época. Silvio Romero, um dos principais críticos do período, foi especialmente duro em suas avaliações, classificando Caminha como um escritor de pouca importância e sua literatura como exagerada e sensacionalista. Outros, como José Veríssimo, também demonstraram reservas quanto ao estilo e aos temas de seus romances. Hoje, Bom Crioulo é visto como um marco na representação da diversidade sexual na literatura brasileira. Seu realismo cru e sua coragem temática o colocam como um percursor de discussões que só seriam plenamente aceitas décadas depois. Adolfo Caminha faleceu precocemente aos 30 anos, vítima de tuberculose, deixando um legado que, apesar de negligenciado por muito tempo, merece ser resgatado como parte essencial da literatura brasileira. Seus romances, ainda que escritos há mais de um século, continuam provocadores e relevantes, reafirmando o seu lugar na história da literatura brasileira. A crítica contemporânea tem reavaliado Adolfo Caminha como um autor fundamental para a literatura brasileira, especialmente dentro do naturalismo. Seu papel hoje é reconhecido em 3 grandes vertentes. Primeira, por seu pioneirismo na representação da homossexualidade. Bom Crioulo é considerado um dos primeiros romances da literatura mundial a tratar a homossexualidade de forma aberta, o que o torna um marco na literatura LGBTQIA+. Mesmo que a obra tenha um desfecho trágico, refletindo os valores moralistas da época, sua existência já desafiava convenções e abriu espaço para análises sobre diversidade sexual na literatura brasileira. Uma segunda vertente que se poderia apontar como importante em sua obra é a sua crítica social do Brasil do século XIX. Suas obras denunciam o racismo, a hipocrisia moral e a corrupção nas instituições militares e na sociedade brasileira da Primeira República. A Normalista e Bom Crioulo são frequentemente estudados por sua abordagem da marginalização de personagens negros e pobres. Por fim, há que se apontar seu estilo e radicalidade dentro do naturalismo. Caminha foi um dos escritores que levaram o naturalismo às suas consequências mais extremas no Brasil, retratando o determinismo social e biológico em narrativas de forte carga erótica e crítica social. Seu nome é frequentemente associado a Émile Zola e a Aloísio Azevedo, mas sua ousadia temática, antes considerada um defeito, é hoje vista como um diferencial de sua obra. Nas últimas décadas, Caminha tem sido resgatado por estudos acadêmicos que analisam sua obra sob a ótica dos estudos de gênero, pós-coloniais e das teorias raciais. Seu reconhecimento ainda não é tão amplo quanto o de outros naturalistas, mas ele vem sendo progressivamente integrado ao cânone da literatura brasileira como um autor inovador e transgressor. Ele foi um dos primeiros escritores brasileiros a denunciar a brutalidade da prática da chibata nos navios mercantes e na marinha.
especialmente em seu romance Bom Crioulo. A obra expõe a violência física e psicológica sofrida pelos marinheiros negros, que eram frequentemente açoitados como forma de disciplina. A prática da chibata era comum na marinha brasileira e no serviço mercante, sendo utilizada para punir marinheiros, especialmente negros e mestiços, reforçando a hierarquia racial e disciplinar herdada da escravidão. A submissão dos marinheiros à autoridade dos oficiais brancos era mantida por meio de castigos físicos severos, como açoites, humilhações públicas e trabalhos forçados. Caminha, que serviu na Marinha antes de se tornar escritor, testemunhou essa realidade de perto. Em Bom Crioulo, ele retrata a vida dos marinheiros como uma existência de sofrimento, abuso e repressão. O protagonista, Amaro, um ex-escravo que busca ascensão na Marinha, é um exemplo da violência sistemática que esses homens enfrentavam. Embora Amaro seja fisicamente forte e obediente, ele não escapa da brutalidade do sistema. Embora não tenha atuado diretamente como militante ou abolicionista, Caminha usou sua literatura para expor as contradições e a hipocrisia da sociedade brasileira. Ele foi um dos poucos escritores do final do século XIX a abordar o racismo e a opressão dos negros no pós-abolição. Seu olhar realista e crítico incomodou a elite e os setores conservadores, que preferiam manter o silêncio sobre essas questões. Ao retratar a violência institucional contra os marinheiros, Caminha antecipou que viria a ser um dos maiores levantes militares do início do século XX, a Revolta da Chibata, ocorrida em 1910 e liderada por João Cândido. Essa revolta foi um reflexo direto da opressão que Caminha já vinha denunciando em sua obra, tornando Bom Crioulo um documento literário de grande relevância para a compreensão da violência na Marinha brasileira. Peço-lhes licença agora para a leitura de um trecho que pincei de seu romance de maior prestígio, Bom Crioulo, ilustrativo do tratamento a que foram submetidos principalmente negros e mestiços, como já dissemos. Os trechos selecionados dizem respeito à parte final do primeiro capítulo e ao início do segundo. Abre aspas. Seguia-se o terceiro preso, um latagão de negro, muito alto e corpulento, figura colossal de cafre, desafiando, com um formidável sistema de músculos, a morbidez patológica de toda uma geração cadente e enervada, e cuja presença ali, naquela ocasião, despertava grande interesse e viva curiosidade. Era o Amaro, gageiro da proa, o Bom Crioulo na gíria de bordo. Aproxime-se, disse o comandante imperiosamente, carregando na voz e no semblante. Houve um sussurro longínquo, um leve, um tímido murmúrio nas fileiras da marinhagem, assim como o vago estremecimento que assalta os espectadores de um teatro nas mutações de cenário. Agora a coisa era outra, na verdade. O Herculano e o Santana, de resto, não passavam de uns pulhas, de uns miseráveis marinheiros que dificilmente aguentavam no lombo 25 chibatadas. Uns criançolas. Queria-se ver o Amaro, o cérebre, o terrível Bom Crioulo. Fez-se nova leitura do código em voz lenta e cadenciada de ofício religioso. E o comandante, formalizando-se dentro de sua farda muito justa e luzida, sabe por que vai ser castigado? Sim, senhor. Essas palavras, Bom Crioulo proferiu-as num tom resoluto, sem o mais ligeiro constrangimento, firmando o olhar atrevidamente nos galões de ouro daquele oficial. Em pé, junto ao mastro, unidos aos calcanhares, os braços caindo ao longo do corpo, militarmente perfilado, havia, contudo, na linha dos ombros, no jeito da cabeça, onde quer que fosse, um recolhido e traiçoeiro cunho de flexibilidade e destreza felinas. Com efeito, Bom Crioulo não era somente um homem robusto, uma dessas organizações privilegiadas que trazem no corpo a sobranceira resistência do bronze a que se esmagam com o peso dos músculos. A força nervosa era nele uma qualidade intrínseca,
sobrepujando todas as outras qualidades fisiológicas, emprestando-lhe movimentos extraordinários, invencíveis mesmo, de um acrobatismo imprevisto e raro. Esse dom precioso e natural desenvolvera-se-lhe a força de um espírito continuado, que o tornara conhecido em terra nos conflitos com soldados e catreiros, e a bordo quando entrava embriagado. Porque, bom crioulo, de longe em longe, sorvia o seu gole de aguardente, chegando mesmo a chafurdar em bebedeiras que obrigavam a toda sorte de loucuras. Armava-se de navalha, ia para o cais, todo transfigurado, os olhos dardejando fogo, o boné de um lado, a camisa aberta num desleixo de louco, e então era um risco, uma temeridade alguém aproximar-se dele. O negro parecia uma fera desencarcerada, fazia todo mundo fugir, marinheiros e homens da praia, porque ninguém estava para sofrer uma agressão. Quando havia conflito no cais Faro, já toda a gente sabia que era o bom crioulo às voltas com a polícia. Reunia povo, toda a população do litoral corria enchendo a praça, como se tivesse acontecido uma desgraça enorme. Formavam-se partidos a favor da polícia e da marinha, uma coisa indescritível. O motivo, porém, de sua prisão agora no alto mar, a bordo da corveta, era outro, muito outro. Bom crioulo esmurrara desapiedadamente um segunda classe, porque este ousara, entre aspas, sem o seu consentimento, fecha aspas, maltratar o grumete Aleixo, um belo marinheirito de olhos azuis, muito querido por todos e de quem diziam-se coisas. Metido em ferros no porão, bom crioulo não deu palavra. Admiravelmente manso, quando se achava em estado normal, longe de qualquer influência alcoólica, submeteu-se à vontade superior, esperando resignado o castigo. Reconhecia que fizera mal, que devia ser punido, que era tão bom quanto os outros, mas que diabo estava satisfeito, mostrara ainda uma vez que era homem. Depois estimava o grumete e tinha certeza de o conquistar inteiramente, como se conquista uma mulher formosa, uma terra virgem, um país de ouro. Estava satisfeitíssimo. A chibata não lhe fazia moça. Tinha costas de ferro para resistir, como um Hércules, ao pulso do guardião Agostinho. Já nem se lembrava do número das vezes que apanhara de chibata. Uma, contou a mesma voz, 2, 3. O bom crioulo tinha despido a camisa de algodão e, nu, da cintura para cima, numa riquíssima exibição de músculos, os seios muito salientes, as espáduas negras reluzentes, um sulco profundo e liso, d'alto a baixo no dorso, nem sequer gemia, como se estivesse a receber o mais leve dos castigos. Entretanto, já iam 50 chibatadas. Ninguém lhe ouvira um gemido, nem percebera uma contorção, um gesto qualquer de dor. Viam-se unicamente naquele costão negro as marcas do junco, umas sobre as outras, entrecruzando-se como uma grande teia de aranha, roxas e latejantes, cortando a pele em todos os sentidos. De repente, porém, bom crioulo teve um estremecimento e sorregueu um braço. A chibata vibrara em cheio sobre os rins, empolgando o baixo ventre. Fora um golpe medonho, arremessado com uma força extraordinária. Por sua vez, Agostinho estremeceu, mas estremeceu de gozo ao ver afinal triunfar a rijeza de seu pulso. Marinheiros e oficiais, num silêncio concentrado, alongavam o olhar, cheios de interesse a cada golpe. 150. Só então houve quem visse um ponto vermelho, uma gota rubra, deslizar no espinhaço negro do marinheiro e logo este ponto vermelho se transformar numa fita de sangue. Nesse momento, o oficial, ponteirando o óculo de alcance, procurava reconhecer uma sombra quase invisível que parecia flutuar muito longe,
nos confins do horizonte. Era talvez a fumaça de algum transatlântico. Basta, impôs o comandante. Estava terminado o castigo. Ia recomeçar a faina. Vamos agora à leitura do segundo trecho, no início do capítulo 2. Abre aspas. Ainda estava longe, bem longe, a vitória do abolicionismo quando o bom crioulo, então simplesmente Amaro, veio, ninguém sabe de onde, metido em roupas de algodãozinho, trouxa ao ombro, grande chapéu de palha na cabeça e alpargatas de couro cru. Menor, teria 18 anos, ignorando as dificuldades por que passa todo homem de cor em um meio escravocrata e profundamente superficial como era a corte. Ingênuo e resoluto, abalou sem ao menos pensar nas consequências da fuga. Nesse tempo, o negro fugido aterrava as populações de um modo fantástico. Dava-se caça ao escravo como aos animais, de espora e garrucha, mato adentro, saltando precipícios, atravessando rios a nado, galgando montanhas. Logo que o fato era denunciado, enchiam-se as florestas de tropel. Saíam estafetas pelo sertão num clamor estranho, medindo pegadas, assolando cães, rompendo cafezais. Até fechavam-se as portas com medo. Jornais traziam na terceira página a figura de um moleque em fuga, trouxa ao ombro e por baixo o anúncio, quase sempre em tipo cheio, minucioso, explícito, com todos os detalhes indicando estatura, idade, lesões, vícios e outros característicos do fugitivo. Além disso, o proprietário gratificava generosamente a quem prendesse o escravo. Fecha aspas. Espero que este vídeo tenha despertado seu interesse e curiosidade pela obra de Adolfo Caminha. Para uma vida ceifada no vigor da juventude, sua obra deixou uma marca profunda e indelével na literatura brasileira. Foi um escritor arrojado e inovador, cuja obra desafiou os valores morais e sociais de sua época. Seu olhar crítico sobre a hipocrisia, o racismo e a violência institucional faz dele uma figura essencial para a nossa literatura. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir outros da série Escritores Esquecidos, onde resgataremos autores que marcaram a literatura, mas que por diversas razões foram deixados à margem. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos conte nos comentários qual escritor você gostaria de ver retratado aqui.